Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo nessa noite no livro de São João. João capítulo 5, lendo 2 versículos da Bíblia nessa noite. Versículos 39 e 40. João 5, 39 e 40. Jesus falando os dias mais grandiosos que o planeta Terra já conheceu. Foi quando o maravilhoso Filho de Deus veio sobre esse planeta e disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E ele disse: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns instantes nessa noite, as palavras mais tristes já faladas. E as palavras que acabei de ler para vocês são as mais tristes que já saíram dos lábios de um homem ou de Deus. A única forma de ter vida é através de Jesus, e a maioria da humanidade não quer aceitá-lo para receberem vida. As palavras mais tristes já ditas. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu peço no santo nome de Jesus que essas palavras que o Senhor nos deu venham derramar da nossa alma, que elas venham vir do nosso coração. Que toda pessoa que escuta nessa noite e os milhões que assistem pela televisão, seja quem eles forem, onde quer que estejam, que o Senhor venha colocá-las no coração deles, a palavra de Deus. Me dê o coração e os lábios de um profeta nessa noite. Eu oro para que o Senhor venha ungir e ajudar toda a palavra a entender a sua palavra e me ajude a não violentá-la. E eu peço tudo no nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia, no jornal de fronteira a fronteira, uma carta foi escrita para um dos colunistas mais famosos e conhecidos deste mundo. E a carta era de natureza religiosa e requeria informação a respeito de nascer de novo. Faziam parte de uma grande assembleia religiosa que não entendia de forma alguma o significado ou o termo que Jesus usou, nascido de novo. A resposta veio desse colunista. Ela disse que ela consultou algumas pessoas e parecia significar que alguém tem que aceitar a Deus como Salvador pessoal, nas palavras dela. Então ela disse palavras que soavam bem, que soavam bonitas, que soavam cheias de compaixão e de caridade, mas na realidade são uma das palavras mais condenáveis já ditas. Ela disse: um Deus bondoso e generoso tem espaço no céu para uma variedade diferente de crentes, incluindo aqueles que só nasceram uma só vez. Ela disse que, assim como a igreja tal e tal, disse que o portal de pérola seu é assim como o deles. Ela disse: eu sou judia e também quero chegar lá. Quando Jesus esteve ali naquele dia, há 2000 anos atrás, olhando para o seu povo, que teve o privilégio de saber, entender e ouvir a palavra de Deus mais do que qualquer outro ser humano na terra. E ele sabia que eles tinham rejeitado a ele.
Ele sabia que não somente tinham rejeitado a ele, mas tinham rejeitado a ele com rancor, com ira e com tudo que é tipo de ódio. Porque me escute nessa noite, você não tem como rejeitar a Deus sem rejeitar a ele com ódio. Enquanto ele olhava para eles, ovelhas sem pastor, e essas palavras vieram de seus lábios e ele disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. Um metodista estava ao lado do meu piano há anos atrás na cidade de Detroit. Muito sincero, ele disse: irmão Swagger, eu tenho uma pergunta. Ele perguntou: eu quero viver para Deus, tenho fome de Deus, mas estou preocupado que eu realmente não sei o que dizer ou o que fazer. Um pregador diz isso, outro pregador diz aquilo, uma igreja ensina isso, outra igreja ensina aquilo, dois pregadores pregam da mesma passagem e um pregador prega algo oposto ao outro. E você já parou para considerar, o bom metodista disse, aonde nós ficamos em meio a tudo isso? Eu não quero estar errado, mas eu não sei o que é certo mais. E eu te pergunto isso hoje, que me assiste pela televisão, você tem certeza do que é certo? Porque estamos falando da coisa mais importante que pode vir em sua direção, a salvação da sua alma eterna. Existem vários tipos de vozes, de acordo com a Bíblia, que estão clamando hoje. Muitas dessas vozes são inspiradas por Satanás. Ele é sutil, ele vem de leve, ele é engenhoso, ele é poderoso, e ele já tem levado esse tipo de argumento por milhares de anos. E se você ouvir algo errado, se você se desviar, você pode pensar como aquela colunista, que um Deus bondoso, benevolente, vai te aceitar do jeito que você quiser ir, colocar a mão no seu ombro e dizer: você foi sincero, então está tudo bem, vem para cá. A maioria pensa assim. Muita gente acha isso. Como você sabe o que é certo? Eu quero te dar algumas dicas nessa noite, daquilo que você não deve se esquecer. São tremendamente importantes, são simples. Se você errar em uma dessas coisas aqui, você perde a sua alma. Não há nem o que dizer, você vai perder a sua alma. Primeira coisa, qualquer igreja, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa se é rica ou poderosa, que coloca a Bíblia em segundo lugar, que não ancora seus ensinos na infalível, santa, imutável, inalterável palavra do Todo-Poderoso Deus, que não usa a Bíblia como base, fundação de todos os seus ensinos, corra dessa igreja como você correria de uma cobra venenosa. Deixa eu te falar nessa noite, eu te digo com amor, eu te digo com o coração partido, a tradição da igreja não é boa o suficiente, tradição de igreja não salva você, tradição dos pais não salva a sua alma, é um substituto pobre para a palavra de Deus. Jesus disse: vocês com as suas tradições, a palavra de Deus agora é inefetiva. Uma senhora me disse outro dia, ela disse, estava com a Bíblia e uma das membros do maior corpo religioso do mundo, ela disse: a Bíblia é só mais um livro, são apenas palavras e páginas.
não tem tanto significado assim. O diabo quer que você creia nisso. Ele quer que você acredite que isso é só mais um livro. Ele quer que você acredite que isso é só mais um homem que escreveu e não é diferente de uma novela, como o escritor disse outro dia, apenas uma fábula. Mas o que tenho em minhas mãos nessa noite é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, a fundação dos apóstolos e dos profetas, a fundação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Não simplesmente contém a palavra de Deus ou tem a palavra de Deus, é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Escute aqui, Satanás usou os seus martelos do ateísmo e do gnosticismo e do secularismo para bater na rocha que é a palavra de Deus por séculos e séculos. O martelo quebra e a pedra continua firme. Civilizações já vieram e já passaram falando desse livro, mas nessa noite ele permanece e vai permanecer para sempre, porque Jesus disse que nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto vai passar até que tudo se cumpra. Coloque sua esperança nesse livro, coloque o seu passado nesse livro, coloque o seu presente nesse livro e espere que o seu futuro vai ser como esse livro diz. Porque quando vier a hora que você tiver que morrer, esse livro vai te ajudar, esse livro vai ser uma âncora e uma fundação que vai te fazer vencer. Qualquer igreja, qualquer povo que coloca as escrituras de um pobre comum comedor de arroz e feijão, um homem qualquer, e compara com esse livro é muito tolo. Outro dia, uma das seitas enviou um dos seus principais professores no meu escritório para me corrigir, e eu o recebi, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele chegou ali e me disse: é claro que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acreditamos que outros livros também são a palavra de Deus, que Deus deu a palavra a outros homens, assim como Ele deu a Bíblia a outros. E eu disse: você pode até chamar essas escrituras ridículas e barangas aí, que veio da mente de algum demente, e compará-la com a palavra de Deus se quiser, mas eu continuo acreditando nisso aqui. Minha esperança está só nisso aqui. Eu me levanto em cima disso aqui. E quando ele tentou me dizer que Deus vivia no céu em um apartamento e estava casado com uma mulher, não é bom saber, olha, você não fica feliz por ter esse livro aqui? Não é bom ter esse livro aqui? No princípio Deus, no princípio Deus. Se esse livro não é a âncora da sua igreja, saia dessa igreja. Se não for a âncora da sua religião, você precisa de uma religião nova. Se não é a âncora da sua fé, você precisa de uma nova fé. Você precisa do livro, da palavra do Todo-Poderoso Deus. Em segundo lugar, se te mandarem fazer parte da igreja deles para ir para o céu, entenda que essa não é a igreja que você tem que fazer parte dela. Não é dessa igreja não, viu? Qualquer pessoa que diz que uma instituição política criada por um homem é o representante de Deus nessa terra e você tem que fazer parte do grupo deles para ser salvo, escuta que Deus estava aqui antes do grupo deles, viu? Jesus esteve aqui antes do grupo deles, viu?
Não dependa de alguma igreja terrena, e milhões de vocês são parte de alguma igreja pensando que eu sou isso, aquilo e aquilo outro, e então vou para o céu. Nenhuma igreja vai te levar para o céu, nenhuma organização política vai te levar para o céu, nenhuma organização criada pelo homem vai te levar para o céu, nenhuma organização religiosa vai te levar para o céu. É melhor você segurar nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode te fazer ir para o céu. Então, se alguém disser que você tem que pertencer à igreja deles para ser salvo, sabe o que você tem que fazer? Correr dessa igreja. Em terceiro lugar, se a igreja ou a religião na qual você está associado não reconhece a Jesus Cristo como deidade, se eles não reconhecem a Ele como Deus, corra daí. Podem falar dele sendo um bom homem, podem dizer que ele era um mestre excelente, ele era um profeta excelente, fazia boas obras, fazia coisas grandiosas, isso, aquilo, outro, mas os modernistas querem nos dizer que ele era tudo isso, mas não era o Filho de Deus. Como é que ele pode ter sido um bom homem, sendo o maior mentiroso que viveu? Você está me ouvindo? Disseram que ele era um bom homem, mas não era o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho de Deus. Então como é que você pode ser um bom homem e um mentiroso ao mesmo tempo? Jesus é Deus. 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 Ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Ele disse, no princípio era a palavra e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele criou todas as coisas, e nada foi criado que ele não criou. Jesus é aquele que dá a vida abundante, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Só ele é digno, só ele é digno, ele é deidade, ele é Deus. É para Ele que você vai ter que prestar contas. Quando você atravessar aquela linha, não vai ser a Virgem Maria que você vai encontrar, não vão ser os profetas de antigamente que vão te encontrar, não vão ser papas de antigamente que vão encontrar você, não vai ser aqueles que pregaram antigamente que você vai encontrar, mas vai ser Jesus, o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, e o governo do mundo vai estar sobre os seus ombros, e o seu reino é eterno, e ele vai reinar para sempre, porque ele é Deus. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha disso. Eu quero que o mundo saiba. Eu quero que o diabo saiba. Eu quero que o diabo saibam. Eu quero que os modernistas saibam. Eu quero que os humanistas seculares saibam que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se a sua igreja nega isso, saia daí. Se eles têm vergonha, saia daí. Se você perguntar ao seu pregador, ele disser que não sabe, começar a gaguejar, então dê um tchau para ele, saia daí. Encontre um pregador em algum lugar que acredita que Jesus é Deus, Ele é Deus, só Ele pode salvar. Depois, qualquer igreja, qualquer religião, qualquer pregador, qualquer doutor em teologia, qualquer seminário, qualquer instituição religiosa que nega o sangue de Jesus, corra disso como se fosse uma cobra. Você pode acreditar em Jesus, falar de Jesus, proclamar Jesus, mas se você não acredita que Ele veio do céu e Ele morreu em uma cruz, em Gólgota, derramando o sangue da sua vida,
E é por isso que cantamos tantas canções sobre o sangue. Quando eu ver o sangue, passarei por você. Êxodo capítulo 12. Você é lavado no sangue. Será que as suas vestes são brancas como a neve? Porque estão lavadas no sangue do Cordeiro. Há poder, poder, poder maravilhoso no sangue do Cordeiro. Você pode ser feito branco, mais branco do que a neve, pois há poder nesse sangue. Um pregador diz que o sangue de Jesus não vale mais do que o sangue de um cachorro morto. Igreja atrás de igreja não acredita mais no sangue de Jesus Cristo. Você nunca vai chegar no céu a não ser que seus pecados estejam lavados pelo sangue de Jesus. Você não chega no céu assim. O sangue do Cordeiro, sem o derramar de sangue inocente, não há remissão do pecado. Jesus é o único caminho. Agora é aí que Jimmy Swaggart entra em apuros. É nisso aí. É isso mesmo. E eu recebi milhares de cartas. Por que é que estão te perseguindo tanto? Por que é que estão chamando você disso, daquilo? O que foi que você fez, Jimmy? E eu vou revelar esse segredo para você. E nessa noite eu vou te dizer o que o Jimmy Swaggart fez. O meu grande crime aqui nos Estados Unidos é que eu já disse sem medo de errar, já disse sem voltar atrás, já disse sem tremer e sem enrolar, que só existe um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existem 5 caminhos, não existem 3 caminhos, não existem 2 caminhos, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e nenhum homem vem até o Pai senão por Jesus. Esse é o problema. Eu não vou me prostrar. Você pode me xingar, você pode rir de mim, você pode me zombar, você pode falar mal, você pode escrever artigos, dizer que estou louco, dizer que estou destruindo o movimento ecumênico, dizer o que você quiser, mas eu ainda vou gritar, eu ainda vou cantar, eu ainda vou escrever, eu ainda vou te dizer, eu vou proclamar que Jesus é o único, só Jesus é o caminho, não há outro caminho. Se te ofende, me desculpe. Se você não gosta, me desculpe. Se deixa você irritado porque afeta a sua religião, me desculpa. Veja bem, isso não é um argumento novo, é um argumento antigo. Martim Lutero quase morreu por causa disso e milhões já morreram por isso. É o que o povo disse quando gritaram com Jesus, disse: você não me aceita. Ele disse: você não aceita a minha palavra. Ele disse: se eu te desse a minha palavra, era uma coisa, mas existem outras testemunhas aí também. Ele disse: João foi uma testemunha. João é um tipo de todo pregador que proclama Jesus Cristo, se levanta em um púlpito. Ele disse: minhas obras testemunham de mim. Os judeus o odiavam, mas nunca questionavam seus milagres. Olha, como é que você pode questionar um menino que está na cama morto, estão levando ele para o cemitério e a mãe está chorando no caixão, Jesus chega ali, encosta nele e então ele começa a ganhar cor, e então os olhos se abrem, ele se levanta, vivo pelo poder do Espírito Santo. Como é que você pode questionar isso? Você vai dizer que é falso quando o homem estava em uma cova por dias. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Aleluia. E então ele sai daquele túmulo, vivo pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Ele disse: se você não crê em mim, crê nas obras que eu faço. Milagres. E o homem disse: Senhor, eu trouxe o meu menino para os seus discípulos e eles não puderam expulsar o diabo. Jesus diz: traga ele para mim.
Glória! Eu estou aqui para te dizer que ele não mudou. Viciado em drogas, ele pode quebrar as correntes da heroína e tirar esse vício da sua vida, que está levando você para a cova e acabando com a sua vida. Só ele pode fazer isso. Pode quebrar as correntes e os poderes das trevas. Pode fazer com que o bêbado fique sóbrio e a prostituta fique pura. Alguns de vocês se perguntam por que eu me empolgo. Eu não sei o que te empolga. Alguns de vocês ficam todo animados com o time de vocês. Alguns de vocês ficam todo animados com um outro time de lá. Alguns de vocês ficam todo felizes com o que Hollywood produz. Mas se você quer me empolgar, é só mencionar aquele que faz milagres. É só mencionar aquele que salva almas, aquele que abre os olhos do cego, aquele que limpa os leprosos da Galileia. Menciona aquele que me tirou do lamaçal de pecado e mudou minha vida, mudou meu coração e mudou a vida de milhares e milhares e milhões de pessoas. E um dia vai me receber nas portas da glória, e a trombeta de Deus vai tocar e ele vai voltar, e então todas as covas vão ter que dar conta dos seus mortos, e nós que estamos vivos seremos transformados em um momento, no piscar de olhos. É ele quem me empolga. Ele é meu campeão. Ele é o meu campeão. Ele é o meu campeão. Ele é minha estrela. Ele é minha estrela. Ele é meu campeão. Ele é minha estrela. Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Eu não estou falando apenas de um Jesus fraquinho por aí. Eu não estou falando a respeito de um Jesus em uma foto. Eu não estou falando a respeito de um Jesus que é construído em uma estátua. Eu não estou falando de um Jesus que está no adesivo de um carro. Eu não estou falando de um Jesus pendurado na cruz. Eu estou falando do Jesus que está à destra do Pai, fazendo intercessão por mim e por você, lavando os nossos pecados pelo seu precioso sangue e quebrando tudo que é corrente e grilhão do poder das trevas. É desse Jesus que eu estou falando. Glória a Deus. Essas igrejas pobres, mortas e secas por aí, que tem essa sociedade do chá, e vocês se ajuntam por aí, e depois vocês começam a falar de coisas que não tem a ver. Entregue Jesus para eles. Fale de Jesus para eles. Fale de Jesus para eles. Ele disse: minhas obras testemunham a meu respeito. Ele disse que o Pai é minha testemunha. Glória a Deus. Filipe disse: Senhor, nos mostre o Pai. E ele falou: do que você está falando, Filipe? Quando você olha para mim, você vê o Pai. Glória a Deus. Quando você me vê, você vê o Pai. Quando você vê como eu trabalho, você vê como o Pai trabalha. Porque eu não faço nada a não ser que o Pai me mande fazer. Então ele diz: minha palavra é minha testemunha. Muito bem, essa foi a introdução da minha mensagem. Existem duas perguntas que têm a ver com a humanidade, que você vai ter que se perguntar. E são as seguintes perguntas: será que o homem origina suas ações e é responsável pelas suas próprias ações?
A salvação é a aceitação voluntária do homem para com a misericórdia de Deus? Ou será que a salvação é o resultado da eleição que vem de Deus? Isso é mais um dos truques de Satanás. Será que o homem origina suas próprias ações e é responsável por elas? Ele é sim. Veja bem, os sociólogos nos dizem que o homem é um produto do seu ambiente. E se você mudar o ambiente, você pode mudar o homem. E é isso que o sociólogo diz, mas o sociólogo está muito errado. Isso é fato. Veja bem, os homens não querem ou desejam ter que prestar conta pela sua vida, seu pecado, suas atitudes. Ele sempre quer culpar alguém. Esse é o problema do homem e sempre foi o problema do homem. Foi a primeira coisa que Adão fez. Ele culpou Eva por comer do fruto proibido. O homem tem tentado transferir a culpa, tem tentado absolver a si mesmo desde aquele dia. Mas olha o que você precisa entender. Você pode não gostar, pode não querer fazer, você pode se afastar disso, querer se esconder, mas não tem como. Você vai ter que responder por suas ações e você é responsável. Só você é responsável pelos seus pecados. Não eu, nem outro, nem a sociedade, mas você. Veja bem, a salvação é a aceitação voluntária do homem para com a misericórdia de Deus. O resultado não vem da eleição de Deus ao que ele causou. O diabo tenta te fazer crer que você não teve nada a ver com sua salvação, que você existe, e se Deus quiser te salvar, te salva, se não quiser, não salva. É mais uma das mentiras de Satanás. A Bíblia diz: quem quiser, venha e beba da água da salvação, a água da vida gratuitamente. E eu quero repetir isso. Todo homem, mulher, menino ou menina tem uma vontade. E se alguém te disse que Deus já predestinou ou estabeleceu que você vai morrer e vai para o céu ou para o inferno, é mentira. O homem é responsável por suas atitudes. E a salvação vem porque o livre-arbítrio decide aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Veja bem, milhões de pessoas hoje dizem assim. Foi como um me disse outro dia. Ele falou, irmão Swagger, e me deu o nome de uma das maiores organizações religiosas do mundo e disse: milhões de milhões, centenas de milhões de pessoas que pertencem a essa igreja dizem, pode não estar certo, pode ser errado, eu admito que pode ser, mas quando eu chegar no céu, Deus não vai me considerar responsável porque eu escutei aos meus líderes, e os meus líderes me disseram isso e aquilo, e Deus vai considerar os líderes responsáveis. É verdade, Deus vai considerar o líder responsável, mas olha, você também vai ser responsável, você vai ter que responder. Você não pode colocar a responsabilidade na vida de outros. Ou você vai para o céu porque você decidiu aceitar a Jesus Cristo, ou você vai para o inferno porque você decidiu não aceitá-lo. A escolha é sua, não culpe outros, não coloque a responsabilidade de outros, a escolha é sua. Jesus disse: vocês não vêm para mim para que tenham vida. Muito bem, como você sabe que está salvo? Eu quero fazer essa pergunta. A palavra salvo já está por aí faz tanto tempo que... Como é que você sabe que você é salvo? Estamos falando de algo que é 1 milhão de vezes mais importante, 1 trilhão de vezes mais importante do que qualquer coisa que você pode imaginar aí. Porque Jesus disse, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca de sua alma? Então, como você sabe que está salvo? Isso é importante, isso é muito, muito importante, tem uma significância eterna. Como você sabe que está salvo? Escute aqui, uma pessoa dizer que nasceu de novo e acreditar nisso sinceramente,
não quer dizer necessariamente que ele está salvo. Escute com atenção. Não é o suficiente só dizer sim, eu nasci de novo e acreditar. Milhões estão indo para o inferno, que dizem que nasceram de novo e acreditam que nasceram, mas não nasceram. Por quê? Por quê? Por quê? Em segundo lugar, você pode ter uma experiência religiosa que vai tocar você emocionalmente e até trazer algumas mudanças em sua vida e ainda não estar salvo. Ouviu bem? Nós vemos centenas de milhares de pessoas que dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não aposto, mas ainda assim não estão salvos. Em terceiro lugar, mesmo tentando viver como um cristão de uma forma sincera e viver uma vida moralmente aceitável e uma vida feliz, não quer dizer que você está salvo. Você diz uma vida moral é boa, mas não significa que está salvo. Ter experiências milagrosas, ver visões, sonhos, até mesmo experimentar cura ou até mesmo um milagre, não quer dizer que você está salvo. Eu vou dizer algo que vai te chocar. A maioria de vocês nunca ouviu isso na vida. Escute. Comprometer sua vida a Cristo, orar para Ele, acreditar nele e aceitar a Ele, necessariamente não quer dizer que você está salvo. Por quê? Porque palavras significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Existem milhões que dizem: sim, eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, e oram para Ele, e eles dizem que já o aceitaram. Deixa eu te dizer aqui, você tem que me ouvir bem. Você não pode aceitar a Jesus 60% e mais uma coisa 40%. Você está entendendo? Você não pode aceitar a Jesus 90% e ter outra coisa como 10%. Você pode acreditar em Jesus, dizer que aceitou a Jesus, mas você está esperando que a sua igreja te ajude, ou que o seu padre te salve, ou que outra pessoa traga salvação para você, ou que as suas obras te tragam salvação, ou que a ceia do Senhor te traga salvação, ou que batismo nas águas te traga salvação. Não importa o que você diz, você não está confiando 100% em Jesus Cristo. Você deve confiar somente nele. Eu agradeço a Deus pelo batismo nas águas, mas isso não é um sacramento. Não tem efeito nenhum na sua salvação. Você pode confiar naquilo, acreditar naquilo, mas não te salva. É a mesma coisa com a ceia do Senhor. Eu creio em Jesus, aceito a Jesus, mas quando você coloca aquele copo na sua boca, ou come aquele pedaço de pão, e você pensa: essa é a presença de Jesus e o corpo dele, estou aceitando ele, você está muito errado. Você não crê na ceia do Senhor? Claro que acredito. É uma ordenança linda, mas não é um sacramento. Não afeta a sua salvação de forma alguma. Jimmy Swagger, eu não sei se vou te apoiar mais. Se tem alguém que eu estou preocupado em parar de me apoiar, é aquele lá, ó. Muito bem. A única prova visível que a pessoa realmente é salva, e João descreve em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
O que você está dizendo? Que a prova visível que alguém é salva é que essa pessoa caminha na luz e que ele já não caminha mais nas trevas. Quero te dar a prova prática aqui. Está em 2 João, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. E escuta aqui. A Bíblia, esses são os princípios fundamentais e básicos para a salvação. Você deve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e toda a informação sobre a salvação e a certeza da salvação está baseada em sua revelação infalível de Deus e a sua vontade para o homem. Isso é necessário. Em segundo lugar, você deve crer que Jesus é realmente Deus e se tornou um homem de verdade para sofrer uma morte em nosso lugar. Em terceiro lugar, você deve crer que Jesus morreu para pagar todo o preço pelos nossos pecados e fisicamente ressuscitou, conquistou a morte e selou nossa justificação. Quarto lugar, para ser salvo você deve acreditar que a salvação é pela graça e não através de uma mistura de graça e méritos humanos, obras humanas ou sacramentos. Em quinto lugar, você deve acreditar que a salvação é através da fé, e então não é por obras, como o batismo, a confirmação, primeira comunhão, missa ou fazer parte de uma igreja. Em sexto lugar, para ser salvo, você tem que crer que a morte de Jesus naquela cruz foi um sacrifício oferecido de uma vez por todas, suficiente para fazer expiação por todo o pecado e não pode ser repetido ou reoferecido. Em sétimo lugar, você deve acreditar que aqueles que estão justificados pela fé possuem vida eterna aqui e agora e não tem que temer a morte, o inferno, o purgatório ou a sepultura. Em oitavo lugar, para ser salvo você deve crer que nascer de novo faz de você uma nova criatura, um templo do Espírito Santo, e por isso a vida de Jesus Cristo em você transforma a sua vida radicalmente, muda suas atitudes, seus valores e a sua conduta. Um evangelho que não te muda não é evangelho algum. Ser salvo. Nessa noite eu tentei de tudo para te mostrar. Romanos 10, versículos 9 e 10. Já citei esse versículo umas 1000 vezes. Paulo escreveu: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no nosso coração crer que Deus ressuscitou, seremos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Estava em uma cidade distante. Tínhamos acabado de terminar o culto naquela noite. Assim que eu cheguei no nosso pequeno apartamento, na casa onde ficávamos, e o telefone tocou. Alguém me disse que um homem que eu conhecia a vida inteira estava morrendo. Disseram que o médico disse que ele não ia conseguir sobreviver. Orei por ele, fui para a cama na manhã seguinte, fui para a igreja orar pelo culto aquela noite, me ajoelhei e nunca vou esquecer o momento, o lugar onde aquilo aconteceu. Deus falou ao meu coração que eu orasse pelo aquele homem, e eu falei: Senhor, ele está morto. O médico disse que ele não ia conseguir sobreviver. Ele estava morrendo no dia anterior. Mas aquele arder era inconfundível.
clamei a Deus pela salvação dele. Clamei a Deus para que ele fosse salvo. E eu chorei, solucei, meu coração ficou quebrantado, fiquei deitado naquele altar pedindo. Eu o conhecia, eu o amava. Ele já tinha uma idade avançada, mas ainda que o Espírito de Deus tivesse vindo sobre ele e tocado o coração dele já várias vezes, esse homem rico disse: não, não. Liguei algumas horas depois e disseram: ele ainda está vivo. E foi por isso que Deus tinha falado ao meu coração. Descobri, quando acabamos o culto, eu fui para casa e desci para visitá-lo. Ele já tinha saído do hospital e estava em casa. Uma mulher me disse, ela falou: irmão Swagger, eu estava no quarto quando ele estava morrendo. Estávamos esperando que ele falecesse a qualquer instante. E ela disse: de repente ele começou a levantar os pés na cama. E com a voz bem fraca começou a dizer: estou queimando, queimando. Parece uma historinha, mas ela estava lá. Eu descobri que foi naquela hora que Deus tinha falado ao meu coração lá em Atlanta, na Geórgia. Me dito: aplique o sangue e coloque diante do altar, interceda pela sua salvação. Ligaram para os médicos, as enfermeiras, e não podiam fazer nada. E essa mulher sabia, ela sabia o que era aquilo. E naquele hospital, ele tinha construído a metade dele. Ela se ajoelhou, começou a clamar a Deus, porque esse homem estava indo para o inferno, ele estava sentindo queimar. E Deus teve misericórdia. Ela me disse aquilo. Saí dali, eu e a Franz entramos no carro, dirigi para a casa dele. Entrei ali, ele estava sentado em uma cadeira de rodas. Segurei a mão dele e disse assim: você me conhece? Ele olhou para mim com 80 anos de idade e disse: sim, eu te conheço, você é o pregador. E eu disse: você quase não conseguiu, não é mesmo? Ele abaixou a cabeça e perguntei: você aceitou Jesus como seu Salvador? E nunca vou esquecer sua resposta. Ele olhou para mim e disse: não. Fiquei chocado, eu fiquei sem entender, eu não sabia o que fazer. Eu disse: você sabe quão perto você chegou, não é? Sim. Você sabe que você quase foi para o inferno? Sim. Você sabe que se não fosse por mim e por outros que oraram por você, você teria morrido perdido? Sim. Por que você não aceita Ele agora? E ele disse: estou velho demais, não consigo mudar. Estou velho demais. Eu abri minha boca e o Espírito Santo pediu para que eu não falasse mais nada. Eu senti, você pode chamar de incentivo psicológico se quiser, uma figura da minha imaginação se você desejar, mas eu senti o vento do Espírito Santo passar por mim e sair na porta.
E ele disse: não diga mais nada, eu não vou mais insistir ou adiar a execução. Acabou a misericórdia. E ele morreu algumas semanas depois, sem misericórdia, perdido, sem esperança. As palavras mais tristes que já foram ditas foram: vocês não querem vir a mim para terem vida. Somente creia nele, confie nele agora. Ele pode salvar você e te guardar. Somente creia nele agora. Abaixe sua cabeça. A porta está para se abrir. Jesus está para dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais uma vez ele abre o plano da salvação. Mais uma vez ele diz: vinde a mim. Você já veio até ele? Você já o aceitou? Eu quero que você me escute rapidamente aqui. Rapidamente, por favor. Quantos aqui agora, milhares e milhares de vocês que estão aqui agora, eu dei o meu melhor. Quando eu estiver diante de Deus e eu disser: ô comandante, Santo Redentor, eu dei o meu melhor naquela noite em Greensboro. Eu tentei deixar de uma forma simples e tentei acordá-los. Você tem certeza que está salvo? Tem certeza absoluta? Quantos aqui nesse grande ginásio podem levantar a mão dizendo: Jimmy Swaggart, eu não sei, eu não tenho certeza, estou no caminho errado, não há paz em meu coração, eu não sei se estou salvo ou não. Talvez você saiba que não está. Você está na direção errada. Você está em solo perigoso. Você já jogou a toalha e desistiu. Nessa noite ele te diz que pode te salvar. Levante sua mão, por favor, rapidamente. Levante a mão em todo esse ginásio, aqui embaixo, lá atrás, aos lados. Levante a mão, por favor. Ore por mim, Jimmy Swaggart. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Obrigado, estou vendo as suas mãos se levantando aqui. Continue levantando, eu preciso de oração. Eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno, não quero morrer perdido. Eu não quero jamais ouvir essas palavras tristes. Você não quis vir para mim para que tivesse vida. Você não quis vir para mim para que tivesse vida. E agora eu estou sentindo que Deus está falando com alguns de vocês aqui, e há uma batalha sendo travada em seu coração. Especialmente os jovens, eu sinto. É como se fosse uma corrente em sua vida. Deus está falando com você, dizendo que você tem que vir a mim. Não há um outro caminho. A salvação que o homem oferece é fraca e imperfeita. E se você tentar chegar ao céu de outro jeito, vai ser o mesmo que um ladrão. Levante sua mão, ore por mim, pregador. Estou vendo sua mão em todo esse ginásio. E eu quero que todos vocês se levantem, por favor, todos de pé. Escute com atenção. Eu quero que todo cristão que está aqui, primeiramente, eu quero que todo cristão que ama a Deus de todo o coração, eu quero que você creia comigo. Pelo maior milagre conhecido pelo homem que está para acontecer, o milagre de nascer de novo. Porque a porta vai se abrir. Eles não estão vindo para o Jimmy Swaggart, estão vindo para Jesus Cristo. Eu quero que você que está aqui, que levantou sua mão, eu quero que você desça até aqui, vai ficar um pouco cheio.
mas vai ser a maior caminhada que você já deu, pois vai te levar para o céu, vai te levar para o céu, vai te dar a vida eterna. Eu quero que mães tragam filhos que não estão salvos, pais tragam filhas que não estão salvas, esposas tragam maridos que não estão salvos, filhos tragam seus pais que não estão salvos. Eu quero que você imponha as mãos nos ombros deles, convide eles para vir até aqui, venha junto. Vem, vem, vem agora. Sing it again, Tom. Sing it again now. I'm coming home. Come on tonight. Come on from the top. Come on from the bleachers. Come on. Come way in the back, but come. Evermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Eu quero que você olhe, por favor, para o irmão Swagger. Tenho pedido Deus para me dar as palavras exatas, e eu quero que você, pela TV, onde quer que você esteja, que me escute com muita atenção nesse momento. Irmão Swagger, quanto tempo demora para que eu seja salvo? Um momento, um instante. Se você crer nele, você pode não entender tudo, ele não exige isso. Ele somente pede que você o aceite, somente ele, e não creia em mais nada. E ele promete entrar em seu coração. Em segundo lugar, será que eu vou sentir alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Há um contrato chamado Palavra de Deus. E nesse livro ele assinou com o seu sangue. E nele diz: aquele que vem a mim de forma alguma lançarei fora. Se você crer e acreditar nele, você vai ser salvo. Você pode rir, você pode chorar, você pode não rir e nem chorar. Você pode sentir algo, talvez não sinta nada, mas você não está salvo de acordo com o que você sente ou não sente. Você está salvo porque esse livro diz que você está salvo. Você vai colocar sua esperança, seu passado, seu futuro, tudo nisso aqui. Em terceiro lugar, o que acontece comigo então? Eu queria ter 10 semanas para te contar. Você está para experimentar a melhor vida. Eu não estou dizendo que vai ser assim um piquenique no parque, que tudo vai ser fácil, mas estou dizendo que agora você segura na mão de alguém que vai te levar em uma jornada que vai dar nas portas do céu. Eu garanto isso. Um dia você vai estar diante de Deus e Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Como eu entro lá? Eu vou fazer uma oração com você nessa noite. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos. Você pela televisão, por favor, quero que faça a mesma coisa. Eu vou fazer a oração do arrependimento. Você não tem que fazer, não há nada de mágico nessas palavras. Mas Deus me disse um dia assim: filho, muitas vezes vocês pregadores pensam que as pessoas sabem exatamente o que dizer, mas não sabem. Os ajude, foi o que Ele disse. Ele ama tanto a você que não quer que você perca.
E eu vou fazer uma oração com palavras simples e quero que você repita depois de mim e acredite nelas de todo o seu coração. Então vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, minha rejeição de Ti e minha desobediência. Preciso da Sua ajuda, Senhor. Estou Te pedindo para entrar em meu coração e mudar minha vida. Estou pedindo que Seu sangue precioso venha me limpar e quebrar as correntes do pecado. Disseste em Tua santa palavra, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se confessarmos o Senhor com nossa boca e crer em nosso coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, seremos salvos. Obedecendo Tua palavra, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu creio nisso. E agora eu declaro as maiores palavras que já declarei e sei que o Senhor me escuta. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador eterno. Eu aceito a Ele em meu coração e em minha vida. E agora sou lavado, sou justificado, estou santificado, estou limpo. Eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Praise the name of our God.